Mombaça surgiu, em qual terreno? Conta um pouco para a gente desse início. Bom, Carlos, para a gente falar um pouco sobre o início da colonização e povoamento de Mombaça, a gente tem que conhecer um pouco também sobre como se deu a colonização da capitania do Ceará. A capitania do Ceará foi uma das últimas a ser colonizada no Brasil. Então, há 7 fatores, né, que foram determinantes para que isso acontecesse. Alguns deles foi a localização geográfica, né, as condições climáticas, né. Nós estamos no semiárido, praticamente todo o território cearense fica no semiárido, somente a faixa litorânea que não é semiárido, e também a presença indígena, né. Isso dificultou que o colonizador, né, o europeu, o português, tomasse posse dessas terras. Infelizmente, para que ocorresse essa colonização, o índio teve que ser dizimado. Então houve uma chamada Guerra dos Bárbaros, né, que foi de combate ao indígena, né? Muitos foram mortos, outros aprisionados, para que ocorresse essa colonização, né? E Mombaça, a gente tem como marca inicial da colonização o dia 12 de outubro de 1706. Então, eu considero que essa é a certidão de nascimento de Mombaça, porque a partir dessa data, com a concessão da primeira data de Sesmaria, né, deu início à colonização do território mombacense, né. Várias tentativas ocorreram, né, antes das Sesmarias, para que fosse povoado, né, a capitania do Ceará. Uma delas foram as capitanias hereditárias, né, que fracassaram, e depois de várias tentativas, o governo português, né, ele criou esse sistema de Sesmarias. O que era Sesmaria? Era a concessão de terras devolutas, né, terras desocupadas, né, para que os sesmeiros, né, aquele que recebia essas terras, tomasse posse delas e habitasse. Os primeiros sesmeiros, né, que receberam as primeiras sesmarias do território mombacense, foram o capitão João de Barros Braga, a pernambucana Maria Pereira da Silva e o português Serafim Dias, né. Esses foram os 3 principais sesmeiros, né, que iniciaram a colonização do território mombacense. Dos 3, somente o capitão João de Barros Braga não ocupou essas terras, ele não habitou. Ele tomou posse delas por meio dos seus vaqueiros, né? Mas, porém, a Maria Pereira da Silva, né, pernambucana, e o português Serafim Dias tomaram posse e habitaram aqui essas terras. Há um fato lamentável, Carlinhos, com relação ao coronel João de Barros Braga, né? Ele foi um dos maiores sesmeiros da capitania do Ceará. Por quê? Ele prestou um grande serviço à coroa portuguesa, para que ocorresse o povoamento da capitania do Ceará. Mas de uma forma que marcou de forma triste, né, de forma negativa. Porque ele que combateu, né, os indígenas, né, participou ativamente dessa chamada Guerra dos Bárbaros, de combate ao gentil, ao indígena. Então ele deixou essa marca negativa na nossa história. O português Serafim Dias, né, recebeu uma data de Sesmaria, onde